Antes de tudo isso acontecer, eu era apenas mais um funcionário de escritório, preso na rotina diária há 7 longos anos. A vida parecia um ciclo interminável de trabalho, estresse e exaustão. Eu sempre tive uma vaga curiosidade sobre questões espirituais, mas nunca dediquei muito tempo a explorá-las. Afinal, estava ocupado demais tentando sobreviver no mundo corporativo. Eu levava uma vida comum, com altos e baixos como todo mundo. Tinha alguns hobbies para me distrair. Gostava de andar de moto ocasionalmente e estava tentando escrever um livro nas horas vagas. Nada de extraordinário, certo? Mal sabia eu que estava prestes a embarcar na jornada mais incrível e transformadora da minha existência. É engraçado como a vida pode mudar em um instante. Um momento você está preocupado com prazos e reuniões. No outro você está enfrentando questões muito maiores que qualquer problema mundano. Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela quinta-feira, que parecia tão comum quanto qualquer outra. Olhando para trás agora, percebo que cada detalhe daquele dia foi significativo. Cada pequena decisão, cada movimento aparentemente aleatório, tudo conspirou para me colocar exatamente onde eu precisava estar. Não que eu acreditasse em destino naquela época, mas após o que vivi, comecei a ver padrões e conexões em lugares que antes pareciam apenas coincidências. Estou aqui para contar minha história não porque quero convencer alguém de algo, mas porque sinto que é importante compartilhar. O que experienciei vai além de crenças religiosas ou teorias científicas. É algo que tocou o âmago do meu ser e redefiniu completamente minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo que existe entre esses dois estados. Então, preparem-se. A jornada que estou prestes a narrar pode desafiar suas crenças, abalar suas certezas e, quem sabe, abrir seus olhos para uma realidade que vai muito além do que nossos sentidos físicos podem perceber. É uma história de perda, de descoberta, de medo e de uma paz profunda que jamais imaginei possível. Tudo começou em uma quinta-feira que parecia comum. 3 clientes cancelaram suas consultas no escritório, me deixando com um tempo livre e inesperado. Decidi aproveitar para cuidar de alguns assuntos pessoais, fazer exames médicos e trabalhar um pouco no livro que estava escrevendo. Sem pensar muito, peguei minha Harley e saí. Foi nesse momento que algo incomum aconteceu. Pela primeira vez em 7 anos, ao sair do estacionamento do escritório, virei à direita em vez de à esquerda. Uma decisão simples, quase inconsciente, mas que mudaria o curso da minha vida para sempre. Eu estava fazendo uma manobra de conversão à esquerda em um semáforo quando tudo aconteceu. Não houve aviso. Não houve tempo para reagir. Em um instante eu estava ali, pilotando minha moto, pensando no que faria com meu dia livre. No instante seguinte, senti uma força esmagadora me atingir. Um SUV havia colidido comigo em cheio. O impacto foi brutal. Lembro-me de um breve momento de choque, um lampejo de dor aguda, e então, nada. O mundo ao meu redor simplesmente desapareceu. Não havia mais rua, nem carros, nem o barulho ensurdecedor da colisão. Tudo que existia era um vazio imenso e silencioso. Naquele momento, eu não sabia, mas minha vida física havia chegado ao fim. Meu corpo estava jogado no asfalto, cercado por pessoas em pânico, sirenes soando ao longe. Mas eu, a essência do que eu era, já não estava mais ali. A transição foi tão rápida que levei alguns instantes para perceber o que havia acontecido. Não senti medo, não senti dor. Era como se todas as preocupações e angústias da vida terrena tivessem sido removidas de mim em um único movimento. Eu estava em paz. Flutuava em um espaço que não era exatamente um lugar, mas um estado de ser. Era como se minha consciência tivesse sido libertada das limitações do corpo físico. Podia perceber tudo ao meu redor com uma clareza surpreendente, mas não através dos sentidos habituais. Era uma forma de percepção totalmente nova e indescritível. Aos poucos, comecei a entender que algo extraordinário estava acontecendo. Eu havia deixado meu corpo para trás, mas ainda existia. Ainda era eu mesmo, com meus pensamentos e memórias intactos.
mas ao mesmo tempo me sentia maior, mais completo. Foi então que percebi: eu havia morrido. Ou pelo menos era o que parecia. Mas se aquilo era a morte, por que eu me sentia tão vivo? Por que, em vez de escuridão e fim, eu estava experimentando uma expansão de consciência que jamais imaginei possível? Enquanto essas perguntas surgiam em minha mente, senti uma presença. Não era algo que eu pudesse ver ou ouvir no sentido convencional, mas algo que eu simplesmente sabia que estava ali. E com essa presença, veio um entendimento. Minha jornada estava apenas começando. A transição para o outro lado foi instantânea e surpreendentemente serena. Não houve túneis de luz ou anjos tocando harpas, como tantas vezes ouvi em relatos de experiências de quase morte. Em vez disso, me vi envolvido por uma paz profunda e um silêncio acolhedor. Era como se eu tivesse sido transportado para um lugar além do tempo e do espaço. Não havia mais as limitações físicas às quais eu estava acostumado. Podia me mover com o simples poder do pensamento, atravessando o que parecia ser um vasto campo de energia pura. Ao meu redor, percebi outras presenças. Não eram exatamente formas ou corpos como conhecemos, mas consciências distintas que eu podia sentir. Algumas pareciam familiares, como se fossem velhos amigos que eu não via há muito tempo. Outras eram completamente desconhecidas, mas igualmente acolhedoras. Conforme me adaptava a esse novo estado de ser, comecei a perceber que podia acessar informações e memórias que iam muito além da minha vida atual. Era como se todo o conhecimento do universo estivesse ao meu alcance, bastando que eu desejasse acessá-lo. Nesse momento, tive uma compreensão profunda de que a morte, como a conhecemos, é apenas uma ilusão. O que experimentamos como o fim da vida é, na verdade, uma transição para um estado de existência muito mais amplo e rico. Enquanto absorvia essas revelações, senti uma espécie de chamado. Não eram palavras ou sons, mas uma atração irresistível que me guiava para o que posso apenas descrever como um portal. Era como se todo o meu ser soubesse que era ali que eu deveria ir. À medida que me aproximava desse portal, as sensações se intensificaram. A paz que sentia desde o início da experiência se aprofundou ainda mais, e fui tomado por um sentimento de amor incondicional tão intenso que quase me sobrepujou. Foi então que percebi. Esse amor não era algo externo a mim, mas parte integrante do meu ser. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse experimentando minha verdadeira essência, livre das limitações e dos medos que me acompanhavam na vida terrena. Ao atravessar o portal, fui inundado por uma luz que não ofuscava, mas iluminava. Cada partícula do meu ser vibrava em harmonia com essa luz, e eu me senti completamente em casa. Foi nesse momento que entendi. Eu havia retornado à minha verdadeira origem. As preocupações da vida que deixei para trás pareciam tão distantes e insignificantes agora. Todos os problemas, as ansiedades, os medos que antes me consumiam, simplesmente se dissolveram diante dessa nova realidade. No entanto, mesmo em meio a toda essa paz e compreensão, uma parte de mim ainda estava consciente do mundo que havia deixado. Podia sentir, de alguma forma, o que estava acontecendo com o meu corpo físico. Sabia que estava sendo socorrido, que pessoas estavam lutando para me manter vivo. Mas, honestamente, naquele momento, eu não me importava. A plenitude e a liberdade que experimentava eram tão absolutas que a ideia de retornar à vida terrena nem sequer me ocorria. Eu estava em casa, finalmente em casa, e não tinha nenhum desejo de partir. Enquanto me adaptava a esse novo estado de ser, percebi que não estava sozinho. Fui abordado por entidades que não posso descrever em termos físicos. Eram presenças luminosas, sábias. Era uma forma de comunicação tão pura e direta que fazia nossa linguagem parecer primitiva em comparação. Os agentes akáshicos me mostraram que eram guardiões de uma sabedoria universal, um vasto repositório de conhecimento que abrangia toda a história do cosmos e além.
Eles me fizeram entender que cada alma tem acesso a esse conhecimento, mas que na vida terrena, esquecemos dessa conexão. Através deles, comecei a ver imagens e cenas do futuro da humanidade. Não eram previsões fixas, mas possibilidades baseadas nas escolhas coletivas que faríamos. Vi momentos de grande desafio, catástrofes naturais, conflitos entre povos. Mas também vi momentos de incrível beleza, de avanços surpreendentes, de união global. Os agentes me mostraram que a humanidade estava se aproximando de um ponto crucial em sua evolução espiritual. Cada indivíduo seria chamado a fazer escolhas que determinariam não apenas seu próprio destino, mas o destino coletivo de toda a espécie. Fui apresentado ao conceito de registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica que contém toda a informação sobre cada alma que já existiu, existe ou existirá. Vi que cada ação, cada pensamento, cada escolha que fazemos fica registrada nesse campo de informação universal. Os agentes me permitiram acessar partes dos meus próprios registros akáshicos. Foi uma experiência avassaladora. Vi vidas passadas. Compreendi padrões que se repetiam ao longo de várias encarnações. Entendi o propósito por trás de muitos dos desafios que enfrentei na minha vida atual. Mas o mais impressionante foi perceber como tudo estava interconectado. Cada vida, cada escolha, cada experiência era parte de um grande tapete cósmico, onde cada fio tinha seu papel fundamental no desenho final. Os agentes akáshicos me mostraram que o propósito fundamental de nossa existência é o crescimento espiritual. Cada desafio, cada dor, cada alegria que experimentamos na vida terrena serve a esse propósito maior. Fui inundado por uma compreensão profunda de conceitos como karma, livre-arbítrio e a natureza cíclica da existência. Vi que não somos vítimas do acaso, mas co-criadores ativos de nossa realidade. Enquanto absorvia todo esse conhecimento, sentia-me expandir. Era como se cada nova compreensão me fizesse crescer, não em tamanho físico, mas em consciência. Percebi que o que chamamos de eu é muito maior e mais vasto do que jamais imaginamos em nossa existência terrena. Os agentes akáshicos me fizeram entender que essa experiência, essa glimpse do outro lado, não era um acidente. Era parte do meu próprio plano de vida, uma oportunidade de reconexão com minha verdadeira essência e propósito. À medida que o tempo passava, embora tempo seja um conceito inadequado para descrever a experiência naquele estado, senti que estava sendo preparado para algo. Os agentes estavam me fornecendo informações e compreensões que seriam cruciais não apenas para mim, mas para muitos outros. Foi então que entendi. Minha jornada não havia terminado. Havia um propósito por trás de tudo isso. Uma missão que eu precisaria cumprir quando, e se, retornasse à vida terrena. Durante minha estadia no portal, como passei a chamar aquele lugar além da vida física, os agentes akáshicos me proporcionaram visões do futuro da humanidade. Não eram previsões fixas ou inevitáveis, mas possibilidades baseadas nas escolhas coletivas que faríamos nos próximos anos. Vi um mundo em transformação, fazendo-as superar diferenças culturais e nacionais em prol da sobrevivência coletiva. Presenciei avanços tecnológicos surpreendentes, máquinas capazes de curar doenças antes consideradas incuráveis, fontes de energia limpa e ilimitada, e até mesmo os primeiros passos da humanidade para além do nosso sistema solar. No entanto, também vi os perigos dessa evolução tecnológica, a crescente dependência das máquinas, a perda de habilidades humanas básicas, o risco de um controle totalitário facilitado pela tecnologia. As visões mostraram-me conflitos intensos entre nações e ideologias. Guerras que ameaçavam destruir tudo o que conhecíamos. Mas também vi como essas mesmas guerras levavam as pessoas a questionar profundamente o sentido da violência e a buscar formas mais elevadas de resolver conflitos. Uma das visões mais impactantes foi a de um grande despertar espiritual.
Vi milhões de pessoas ao redor do mundo começando a questionar o sentido mais profundo da existência. Religiões tradicionais sendo desafiadas. Novas formas de espiritualidade emergindo. Uma busca coletiva por uma conexão mais direta com o divino. Nessas visões, percebi que a humanidade estava se aproximando de um ponto de escolha crucial. Cada indivíduo seria chamado a decidir, continuar no caminho do materialismo e do egoísmo, ou abraçar uma consciência mais elevada, baseada no amor e na compreensão da unidade de todas as coisas. Os agentes akáshicos me mostraram que esse momento de escolha não seria fácil. Muitos se sentiriam perdidos, confusos, assustados com as mudanças rápidas e intensas. Vi pessoas se agarrando desesperadamente a velhas crenças e modos de vida, resistindo ao fluxo da evolução. Mas também vi esperança. Vi comunidades se formando, pessoas se unindo para apoiar umas às outras durante esses tempos turbulentos. Vi o surgimento de líderes inspiradores, não políticos tradicionais, mas pessoas comuns que se erguiam para guiar outros com compaixão e sabedoria. Uma das visões mais poderosas foi a de uma mudança na forma como a humanidade se relacionava com o planeta. Vi um retorno a práticas mais sustentáveis, um respeito renovado pela natureza e todas as formas de vida. Era como se a humanidade finalmente entendesse seu papel como guardiã da Terra, não sua proprietária. Os agentes akáshicos me fizeram entender que essas visões não eram destinos fixos, mas potencialidades. O futuro seria moldado pelas escolhas individuais e coletivas que faríamos. Cada pensamento, cada ação, por menor que fosse, contribuiria para a realidade que criaríamos. Fui tomado por um senso de urgência. Percebi que, se retornasse à vida física, teria a responsabilidade de compartilhar essas visões, de ajudar as pessoas a se prepararem para os desafios e oportunidades que viriam. Ao mesmo tempo, senti uma profunda humildade. Quem era eu para carregar uma mensagem tão importante? Como poderia traduzir em palavras experiências tão transcendentes? Foi então que os agentes akáshicos me transmitiram um último entendimento. Minha tarefa não era convencer ninguém, mas simplesmente compartilhar. Cada pessoa teria que fazer suas próprias escolhas, encontrar seu próprio caminho. Meu papel seria apenas o de plantar sementes, oferecer uma perspectiva diferente. Enquanto absorvia tudo isso, senti uma mudança. Era como se as visões estivessem se dissolvendo, e eu estava sendo puxado de volta. Resisti inicialmente. Não queria deixar aquele lugar de compreensão e paz. Mas entendi que minha jornada não havia terminado. Havia um propósito para meu retorno, uma missão a cumprir. O processo de retornar à consciência física foi gradual e, de certa forma, desorientador. Depois de experimentar a expansão e a liberdade do estado espiritual, voltar para os limites de um corpo físico foi um choque. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Não o silêncio peaceful que eu havia experimentado nos outro lado, mas um silêncio pesado, pontuado apenas pelo bip rítmico de máquinas. Lentamente, comecei a sentir meu corpo. Era uma sensação estranha, como se estivesse vestindo roupas muito apertadas depois de um longo tempo nu. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam pesadas demais. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Aos poucos fui me tornando mais consciente do meu entorno. O cheiro de antisséptico, o som distante de vozes, o toque de lençóis ásperos contra minha pele. Finalmente, consegui abrir os olhos. A luz era ofuscante, e levei alguns momentos para focar. Estava em um quarto de hospital, cercado por equipamentos médicos. Uma enfermeira notou que eu estava acordado e rapidamente chamou um médico. As horas seguintes foram um turbilhão de exames, perguntas e explicações médicas. Aprendi que havia ficado em coma por 9 dias. Os médicos falavam sobre danos cerebrais irreversíveis e recuperação milagrosa. Para eles, meu despertar no dia do meu aniversário era algo inexplicável. Mas para mim, nada disso importava. Minha mente estava repleta das experiências que tive durante meu coma. As visões, os entendimentos,
Tudo parecia tão vívido, tão real. Tentei explicar ao médico o que havia experimentado, mas as palavras pareciam inadequadas, incapazes de capturar a profundidade do que eu havia vivido. À medida que os dias passavam, fui percebendo que meu retorno não era apenas físico. Algo fundamental havia mudado em mim. As preocupações e ansiedades que antes dominavam minha vida pareciam triviais agora. Olhava para as pessoas, médicos, enfermeiras, visitantes, e via além de seus corpos físicos. Podia sentir suas essências, suas almas. A recuperação física foi um processo lento e, às vezes, frustrante. Tive que reaprender habilidades básicas, andar, falar, até mesmo reconhecer meu próprio rosto no espelho. Mas cada desafio, cada momento de dor ou dificuldade, era uma lembrança de que eu estava vivo, de que havia retornado por um propósito. Minha namorada, Lila, foi uma presença constante durante minha recuperação. Ela me contou como se recusou a desistir, como manteve a fé mesmo quando os médicos diziam que não havia esperança. Sua devoção me tocou profundamente e me fez perceber o poder do amor e da fé. Enquanto me recuperava fisicamente, lutava para integrar minhas experiências espirituais com a realidade cotidiana. Às vezes, me pegava questionando se tudo havia sido real ou apenas um sonho elaborado criado por meu cérebro privado de oxigênio. Mas então me lembrava da paz, do amor incondicional que havia sentido, e sabia em meu coração que era real. Uma das coisas mais difíceis foi manter a conexão com aquele estado elevado de consciência que havia experimentado. A vida diária, com suas distrações e demandas constantes, parecia puxar-me de volta aos velhos padrões de pensamento e comportamento. Mas eu estava determinado. Sabia que havia retornado com um propósito e estava comprometido em cumpri-lo, mesmo que ainda não entendesse completamente qual era. Comecei a meditar diariamente, tentando reconectar-me com aquela paz e sabedoria que havia experimentado. À medida que me fortalecia, crescia em mim a certeza de que precisava compartilhar minha história. Não para convencer ninguém, mas para oferecer esperança, para mostrar que há mais na existência do que nossos olhos podem ver. Nos meses que se seguiram à minha recuperação, percebi que minha experiência de quase morte havia mudado fundamentalmente a forma como eu via o mundo e meu lugar nele. Era como se tivesse ganhado um novo par de olhos, capazes de enxergar além da superfície das coisas. A primeira mudança que notei foi em relação ao tempo. Antes, vivia constantemente apressado, sempre correndo contra o relógio, ansioso sobre prazos e compromissos. Agora, experimentava cada momento com uma nova intensidade. Percebi que o tempo, como o conhecemos na Terra, é uma ilusão. Na realidade, existe apenas o eterno agora. Minha relação com as pessoas também mudou drasticamente. Antes, eu tendia a julgar os outros baseado em aparências, status social ou realizações materiais. Agora, olhava para cada pessoa e via uma alma eterna em uma jornada de aprendizado e crescimento. Isso me trouxe uma compaixão e uma empatia que nunca havia experimentado antes. O medo da morte, que antes pairava no fundo da minha mente como uma sombra constante, havia desaparecido completamente. Eu sabia, com uma certeza inabalável, que a morte não era o fim, mas apenas uma transição para outro estado de ser. Isso me deu uma liberdade incrível para viver plenamente, sem as amarras do medo. Minha relação com a natureza também se transformou. Passei a ver cada planta, cada animal, cada elemento como parte de uma grande teia de vida interconectada. Sentia uma profunda reverência pela terra e todos os seus habitantes. Comecei a fazer escolhas mais conscientes em relação ao meio ambiente, sentindo-me responsável por cuidar deste planeta que nos abriga. Outra mudança significativa foi minha atitude em relação aos desafios e dificuldades da vida. Antes, eu tendia a me sentir vitimizado pelas circunstâncias, sempre reclamando e me perguntando, por que eu? Agora, eu via cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento, cada problema como um convite para expandir minha consciência.
Minha compreensão sobre o amor também se aprofundou imensuravelmente. O amor que experimentei no outro lado era tão vasto, tão incondicional, que fez o que antes eu chamava de amor parecer uma pálida imitação. Agora, esforçava-me para trazer um pouco desse amor incondicional para todas as minhas relações. Minha busca espiritual, que antes era uma parte periférica da minha vida, tornou-se central. Comecei a estudar diferentes tradições espirituais, não para adotar uma nova religião, mas para encontrar os fios comuns de verdade que permeiam todas elas. Meditação, contemplação e práticas de mindfulness tornaram-se parte integral do meu dia a dia. Também notei que havia desenvolvido uma sensibilidade aumentada. Às vezes, podia sentir as emoções das pessoas ao meu redor, ou ter insights sobre suas vidas que não tinha como saber através dos meios normais. Isso foi inicialmente assustador e confuso, mas aos poucos aprendi a gerenciar e usar essa sensibilidade de maneira positiva. Minha relação com o trabalho e o sucesso material também se transformou. Enquanto antes eu estava focado em escalar a ladder corporativa e acumular riquezas, agora me perguntava como poderia ser de maior serviço ao mundo. Comecei a buscar maneiras de alinhar meu trabalho com meu propósito espiritual. Por fim, desenvolvi uma profunda apreciação pela vida em si. Cada respiração, cada batida do coração, cada experiência dos sentidos tornou-se uma fonte de maravilha e gratidão. Eu havia recebido uma segunda chance na vida e estava determinado a não desperdiçá-la. Essas mudanças não aconteceram da noite para o dia. Foi, e continua sendo, um processo de integração. Há dias em que me pego caindo em velhos padrões, mas agora tenho as ferramentas e a consciência para me realinhar com essa nova perspectiva. Cada dia é uma oportunidade de viver mais plenamente, mais conscientemente, mais alinhado com a verdade que experimentei do outro lado. Uma das coisas mais difíceis após minha experiência de quase morte foi encontrar uma maneira de compartilhar o que havia vivido. Como traduzir em palavras experiências que transcendem nossa realidade cotidiana? Como explicar cores a alguém que nunca viu? Ou descrever o sabor de uma fruta exótica para quem nunca a provou? Inicialmente, fiquei relutante em falar sobre minha experiência. Temia ser ridicularizado ou, pior, ser visto como alguém que havia perdido o juízo. Afinal, nossa sociedade tende a descartar experiências que não podem ser medidas ou comprovadas cientificamente. Mas à medida que o tempo passava, sentia um impulso cada vez maior para compartilhar. Não era apenas um desejo, mas quase uma obrigação. As visões que tive sobre o futuro da humanidade, os entendimentos sobre a natureza da realidade. Tudo isso parecia importante demais para ser mantido em segredo. Comecei devagar, compartilhando com amigos próximos e familiares. As reações foram variadas. Alguns ficaram fascinados, fazendo perguntas incessantes sobre cada detalhe. Outros pareciam desconfortáveis, mudando rapidamente de assunto. Alguns expressaram ceticismo aberto, sugerindo que tudo não passava de alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Essas reações iniciais me ensinaram muito sobre como abordar o assunto. Comecei a dar palestras em pequenos grupos, escrevi artigos para publicações locais e até comecei a trabalhar em um livro sobre minha experiência. Um dos maiores desafios foi encontrar um equilíbrio entre honrar a profundidade e a sacralidade do que vivi, e apresentá-lo de uma forma que fosse acessível e relevante para as pessoas em suas vidas cotidianas. Não queria que minha história fosse vista como algo extraordinário e inalcançável, mas como um lembrete do potencial espiritual que existe em cada um de nós. Outro desafio foi lidar com as interpretações e projeções que as pessoas faziam sobre minha experiência. Muitos tentavam encaixá-la em seus próprios sistemas de crenças religiosas ou espirituais. Alguns viam-me como uma espécie de guru ou líder espiritual, um papel com o qual eu não me sentia confortável. Aprendi a ser claro sobre o que sabia e o que não sabia. Enfatizava que minha experiência era pessoal e que, embora acreditasse que continha verdades universais,
Não pretendia que fosse vista como a única verdade ou o único caminho. Uma das partes mais gratificantes de compartilhar minha história foi ver como ela ressoava com as experiências de outras pessoas. Muitos me procuraram para contar suas próprias experiências de quase morte, ou momentos de insight espiritual que haviam mantido em segredo por medo de não serem compreendidos. Percebi que, ao falar abertamente sobre minha jornada, estava criando um espaço seguro para que outros explorassem e expressassem suas próprias experiências espirituais. Isso me mostrou que havia uma profunda fome por esse tipo de diálogo em nossa sociedade. Ao mesmo tempo, enfrento críticas e ceticismo, especialmente de círculos mais científicos ou céticos. Aprendo a não me deixar abalar por essas reações negativas. Entendo que o ceticismo é uma parte natural e até necessária do processo de descoberta e mudança de paradigmas. Em vez de reagir defensivamente, tento ver essas críticas como oportunidades para refinar minha forma de comunicar. Busco maneiras de apresentar minha experiência que possam ressoar até mesmo com aqueles que têm uma visão de mundo mais materialista. Uma das coisas mais desafiadoras é falar sobre as visões do futuro que tive. Sinto uma grande responsabilidade em compartilhar essas informações, mas também preocupação em não causar medo ou pânico desnecessários. Tento enfatizar que o futuro não está fixo, que nossas escolhas coletivas podem moldar o que está por vir. Outra dificuldade que enfrento é manter-me fiel à essência da minha experiência enquanto navego pelo mundo normal. É fácil ser absorvido pelas preocupações cotidianas e perder de vista as verdades mais profundas que experimentei. Mantenho uma prática diária de meditação e reflexão para me reconectar com aquela experiência transcendente. À medida que continuo a compartilhar minha história, percebo que ela está evoluindo. Não é mais apenas sobre o que aconteceu comigo, mas sobre como essa experiência está se desdobrando em minha vida diária, como está moldando minhas escolhas e relacionamentos. Começo a ver que o verdadeiro desafio não é apenas compartilhar a história da minha experiência de quase morte, mas viver de uma forma que encarne as verdades que aprendi. Cada interação, cada decisão, torna-se uma oportunidade de trazer um pouco daquela luz e amor que experimentei para o mundo físico. Às vezes, sinto-me sobrecarregado pela magnitude da tarefa. Como posso fazer justiça a algo tão vasto e profundo? Como posso traduzir essas verdades cósmicas em ações práticas no dia a dia? Mas então me lembro de algo que os agentes akáshicos me mostraram. Cada pequeno ato de amor, cada momento de consciência expandida, tem um impacto que se estende muito além do que podemos ver. Não preciso mudar o mundo inteiro de uma vez. Basta fazer minha parte, um passo de cada vez. Sei que ainda tenho muito a aprender e a integrar. Minha experiência de quase morte não foi o fim da jornada, mas o início de uma nova fase de exploração e crescimento. E a cada dia, sou grato pela oportunidade de continuar essa jornada, de continuar aprendendo, crescendo e compartilhando. Um dos maiores desafios que enfrento após minha experiência de quase morte é a integração de dois mundos aparentemente distintos: o mundo espiritual que experimentei e o mundo físico no qual vivo agora. É como se eu tivesse um pé em cada realidade, e encontrar o equilíbrio entre elas é uma tarefa diária. No mundo espiritual, experimentei uma sensação de unidade, de interconexão com tudo o que existe. Não havia separação, não havia eu e outro. Tudo era parte de uma grande teia de consciência. Agora, de volta ao mundo físico, me vejo novamente em um corpo separado, lidando com as limitações e desafios da realidade tridimensional. Às vezes, me pego ansiando por aquela sensação de expansão e liberdade que experimentei do outro lado. A densidade do mundo físico pode parecer opressiva em comparação. Nesses momentos, preciso me lembrar que escolhi voltar, que há um propósito em estar aqui. Uma das maneiras pelas quais tento integrar esses dois mundos é através da prática da mindfulness. Tento trazer a consciência expandida que experimentei para cada momento do meu dia. Quando como, outra forma de integração que encontro é através da natureza. Passar tempo ao ar livre,
entre árvores, perto da água ou sob o céu estrelado, me ajuda a me reconectar com aquela sensação de unidade e vastidão que experimentei. Nesses momentos, a barreira entre o físico e o espiritual parece se dissolver, e posso sentir novamente aquela interconexão com tudo o que existe. Um dos aspectos mais desafiadores dessa integração é lidar com as preocupações e estresses do dia a dia. Contas para pagar, prazos para cumprir, conflitos para resolver. Todas essas coisas podem facilmente me puxar de volta para velhos padrões de pensamento e comportamento. É um esforço constante lembrar que, na grande escala das coisas, esses problemas são temporários e, em última análise, ilusórios. Ao mesmo tempo, reconheço que não posso simplesmente ignorar as responsabilidades da vida terrena. O desafio é encontrar uma maneira de cumprir essas obrigações sem me identificar completamente com elas, sem permitir que elas obscureçam a verdade maior que experimentei. Uma das ferramentas que uso para isso é a perspectiva. Quando me sinto sobrecarregado pelas demandas da vida cotidiana, tento dar um passo atrás e ver a situação de uma perspectiva mais ampla. Me pergunto, isso vai importar daqui a 1 ano? Daqui a 10 anos? Na escala da eternidade? Isso geralmente me ajuda a reajustar meu foco e não me deixar consumir por preocupações triviais. Outra área onde busco integração é nos meus relacionamentos. A experiência de amor incondicional que tive do outro lado transformou completamente minha compreensão do que o amor pode ser. Agora, tento trazer um pouco desse amor incondicional para todas as minhas interações, mesmo as mais casuais ou desafiadoras. Isso nem sempre é fácil. Uma das lições mais importantes que aprendi é que a integração não é um destino final, mas um processo contínuo. Não há um ponto em que eu possa dizer, pronto, agora estou totalmente integrado. Em vez disso, é uma dança constante entre os dois mundos. Um equilíbrio que preciso encontrar e reencontrar a cada momento. Às vezes, me sinto frustrado com a lentidão desse processo. Gostaria de poder manter constantemente aquele estado elevado de consciência que experimentei. Mas então me lembro de que essa própria frustração é uma oportunidade de praticar a aceitação e a paciência. No final, percebo que a verdadeira integração não é sobre tentar recriar exatamente a experiência que tive do outro lado. É sobre trazer a essência daquela experiência. O amor, a compaixão, a unidade para minha vida cotidiana. É sobre ver o sagrado no mundano, o eterno no temporal. E assim, continuo minha jornada de integração, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Aceito os desafios e as frustrações como parte do processo, sempre grato pela oportunidade de estar aqui, de experimentar esta dança entre o físico e o espiritual. Pois no final, percebo que não são dois mundos separados, mas aspectos diferentes de uma única, vasta e bela realidade. À medida que continuo a integrar minha experiência de quase morte em minha vida cotidiana, torno-me cada vez mais consciente de um chamado maior. Não é apenas sobre minha própria jornada de crescimento e transformação, mas sobre o papel que posso desempenhar no despertar coletivo da humanidade. As visões que tive do futuro da Terra e da humanidade permanecem vívidas em minha mente. Vejo claramente os desafios que enfrentamos como espécie, as mudanças climáticas, os conflitos sociais, a crise de significado e propósito que aflige tantas pessoas. Mas também vejo o potencial incrível para transformação e evolução. Sinto uma urgência crescente para compartilhar o que aprendi, não apenas como uma história interessante, mas como um chamado para a ação. Vejo que estamos em um ponto crítico em nossa evolução coletiva. As escolhas que fazemos agora terão repercussões que se estenderão muito além de nossas vidas individuais. Uma das mensagens mais importantes que sinto a necessidade de transmitir é a da interconexão de todas as coisas. No mundo espiritual, experimentei diretamente como cada pensamento, cada ação, tem um impacto que se estende por toda a teia da existência. Agora, de volta ao mundo físico, vejo como essa verdade se manifesta em todos os níveis.
do pessoal ao global. Tento mostrar às pessoas como nossas escolhas individuais, o que comemos, como tratamos os outros, como gastamos nosso tempo e energia, tem um impacto muito maior do que podemos perceber. Cada ato de bondade, cada momento de consciência expandida, cria ondas que se espalham muito além de nós mesmos. Ao mesmo tempo, sou cuidadoso para não cair na armadilha de me ver como um salvador ou um guru. Lembro-me constantemente que cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio caminho para o despertar. Meu papel não é ditar verdades absolutas, mas oferecer uma perspectiva diferente, plantar sementes de possibilidade. Uma das formas pelas quais tento fazer isso é através do exemplo. Esforço-me para viver de uma maneira que reflita as verdades que aprendi, praticando compaixão, buscando a sustentabilidade, cultivando a consciência em cada momento. Nem sempre é fácil, e frequentemente falho, mas cada esforço é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Também busco maneiras de criar espaços para que outros possam explorar suas próprias experiências espirituais. Organizo grupos de meditação, facilito workshops sobre consciência expandida e simplesmente me disponho a ouvir quando as pessoas querem compartilhar suas próprias experiências transcendentes. Uma das coisas mais poderosas que aprendi em minha experiência de quase morte foi o poder do amor incondicional. Agora, vejo que trazer mais desse amor para o mundo é uma das formas mais profundas de serviço que posso oferecer. Isso não significa ignorar os problemas ou as injustiças, mas abordá-los com compaixão e compreensão, vendo além das aparências para a essência divina em cada ser. À medida que compartilho minha história e as lições que aprendi, percebo que o despertar que estou chamando não é algo abstrato ou distante. É algo que pode acontecer aqui e agora, em cada momento de consciência expandida, em cada ato de bondade, em cada escolha, alinhada com o bem maior. Vejo que o chamado para despertar não é apenas para alguns escolhidos, mas para toda a humanidade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta grande transformação. Alguns podem ser líderes visíveis, outros podem trabalhar quietamente nos bastidores, mas cada contribuição é igualmente valiosa e necessária. Às vezes, a magnitude desse chamado me deixa sobrecarregado. Como posso eu, uma única pessoa, fazer uma diferença significativa diante de desafios tão imensos? Mas então me lembro do que vi do outro lado, que cada ato de amor, cada momento de consciência expandida, tem um impacto muito maior do que podemos perceber com nossos sentidos limitados. E assim, continuo minha jornada, respondendo ao chamado para despertar da melhor maneira que posso. Sei que não tenho todas as respostas, que ainda tenho muito a aprender e crescer. Mas também sei que cada passo nessa jornada é valioso, que cada esforço para trazer mais luz e amor para o mundo faz diferença. Convido cada pessoa que encontro a se juntar a mim nessa jornada de despertar. Não para me seguir, mas para encontrar seu próprio caminho, para descobrir sua própria verdade interior. Pois acredito que é assim que a grande transformação acontecerá, não através de um único evento dramático, mas através do despertar gradual de milhões de corações e mentes. E assim, sigo em frente, grato pela segunda chance que recebi, comprometido em honrar o dom da vida fazendo minha parte para elevar a consciência da humanidade. É uma jornada desafiadora, às vezes assustadora, mas sempre profundamente gratificante. E a cada dia, sou lembrado da verdade mais profunda que aprendi em minha experiência de quase morte, que no final, tudo é amor,